Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 31 de outubro de 2022. A Symantec descreveu na última sexta as atividades de um adversário catalogado por eles como Cranefly, o qual tem como alvo prioritário as empresas que fazem grandes transações corporativas, tais como aquelas que operam no setor de fusões e aquisições. Os adversários foram observados usando um novo dropper chamado Trojan GPay, que até então não havia sido documentado pela indústria de segurança. A ameaça está sendo usada para instalar um novo backdoor chamado Trojan Danfuan, e a Symantec documentou o Cranefly usando uma técnica que se baseia no envio de comandos por meio de logs do IIS, ou seja, abusando do produto Internet Information Services da Microsoft. Para fazer isso, os adversários sobem um IIS na internet e disfarçam os comandos em meio aos logs, como se fossem registros comuns de acesso a um website. No entanto, o backdoor do Cranefly está preparado para entrar em contato com esse web server de tempos em tempos, interpretar um comando que esteja ali em meio ao log e executá-lo na máquina infectada. À primeira vista, essa comunicação com o servidor de comando e controle parece um acesso inofensivo à internet. A Symantec afirma ter documentado intrusões do Cranefly permanecendo ativas por até 18 meses, inclusive infectando dispositivos de rede não muito óbvios, como roteadores de rede sem fio e balanceadores de carga. E foi publicado um exploit para a vulnerabilidade CVE 2021-39144, sobre a qual falamos no Cyber Morning Call do último dia 26, e que afeta a biblioteca de código aberto Extreme, tornando possível que um adversário não autenticado abuse de um endpoint para executar código remotamente com privilégios de root no VMware Cloud Foundation e no VMware NSX Manager. A falha foi corrigida no dia 25 e a VMware também publicou uma estratégia de mitigação para administradores com alguma dificuldade de negócio que o impeça de parar o ambiente nesse momento para instalar os patches. Lembrando que o plano A sempre tem que ser o da atualização, sobretudo agora que há um exploit público que pode poupar o tempo dos criminosos. E pesquisadores da Threat Fabric publicaram um artigo detalhando mais um conjunto de ameaças para Android infiltradas na Google Play Store. Os aplicativos foram desenhados para burlar os mecanismos de segurança da loja da Google por não possuir em si um código malicioso, mas sim no payload que eles baixam e executam posteriormente. As ameaças se passam por utilitários de funcionalidade variada, tais como um app de gravação de áudio ou de finanças, mas podem carregar dois trojans. O primeiro, chamado de SharkBot, tem a capacidade de roubar credenciais, sobrepor aplicativos com telas falsas, capturar tudo que é digitado, roubar SMS, dentre outras coisas. O segundo malware, denominado Vulture, é um trojan bancário que possui funcionalidades para fazer uma espécie de streaming da tela da vítima e capturar credenciais de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. E a Fortinet publicou um alerta para uma vulnerabilidade em diversos de seus produtos. A falha, catalogada como CVE 2022-0778, afeta a implementação de uma funcionalidade da biblioteca OpenSSL, que permite a geração de um loop infinito, causando a negação de serviço na tecnologia. E vulnerabilidades em dispositivos da Juniper também foram divulgadas no final da semana passada. Destaque para a falha catalogada como CVE 2022-22241, que afeta o componente JWeb do Juno OS e permite a deserialização remota de arquivos FAR, ou PHAR, sem a necessidade de autenticação. Ou seja, é possível submeter um lote de dados em um formato específico de um local não confiável para essa tecnologia, que ela vai processar aquilo como se fosse uma submissão legítima, abrindo a porta para que, em meio àquele lote de dados que foram submetidos, o atacante envie comandos, os quais serão executados pelo produto. Para encerrar, o pessoal da Kaspersky publicou hoje um extenso relatório dividido em duas partes sobre uma família de malware chamada LoadInfo, operada pelo APT10. Trata-se de uma ameaça do tipo fileless, ou seja, que roda em memória sem qualquer registro de sua existência no disco após a máquina ter sido infectada. A família está ativa pelo menos desde 2019, mas foi originalmente documentada em 2020 pelo CERT japonês.
Os alvos do Loadinfo são empresas de mídia, organizações diplomáticas, governamentais e do setor público e think tanks que operam no Japão. Na primeira parte do relatório, a Kaspersky se dedica a explicar as múltiplas maneiras pelas quais os operadores do Loadinfo infectam os computadores dos seus alvos. Foi documentado o uso de mensagens de phishing por e-mail com um arquivo DOC, o qual possui uma macro em VBA que ativa a ameaça por meio da técnica de DLL sideloading. Em outros ataques foram usados arquivos de container no formato SFX, que assim que abertos também usam a técnica de DLL sideloading para infiltrar a ameaça entre os processos em execução. Também foram observados ataques em que um arquivo do tipo blob, ou seja, um binário, muitas vezes usado para carregar arquivos de mídia em conjunto com código, é usado também junto com o SFX. Outro método de carga do Loadinfo é por meio de uma outra ameaça até então não documentada e catalogada pela Kaspersky como Down-ISA. A parte 2 do relatório se dedica a traçar um panorama sobre a evolução do Loadinfo e falar sobre os métodos de ofuscação de sua comunicação com o servidor de comando e controle. Vale a leitura, links aqui na descrição. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham uma ótima semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.